A gente vai estudar hoje sobre diagonais de um polígono convexo. Agora, o que é diagonal? É você traçar, né? Ligar o vértice, que é esse pontozinho de encontro, a outro vértice não consecutivo a ele. Então, nós temos aqui a primeira figura, né? Do polígono, de um polígono convexo, o triângulo, um exemplo. Então, vamos ver aqui. Vamos tirar por base o vértice A, para a gente ver o que tem de padrão nas figuras, tá? Então, do vértice A, qual é o outro vértice consecutivo, que não seja consecutivo a ele, que dê para eu traçar uma diagonal, traçar uma linha? Então, não tenho, né, ó, porque se eu for traçar do A, para o outro vértice seria o B, então eu estaria traçando uma linha em cima do lado, então não seria uma diagonal. Se eu fosse traçar para o outro vértice, que é o C, também estaria em cima do lado, então não seria uma diagonal. Então, no caso do triângulo, ele tem três lados, ó, três lados, não é isso? E não tem nenhuma diagonal saindo dele, não possui diagonais, né? Vamos ver aqui o quadrilátero. Ele possui 4 lados, não é isso? 4 lados. Vamos utilizar somente um dos vértices, né? Pra gente não estar traçando um monte de diagonais. Então, vamos ter só o exemplo do vértice A. Então, vamos lá, traçar para um vértice que não seja consecutivo a ele. Seria o D, né? Então, saindo do vértice A, só temos o segmento AD, que seria essa diagonal aqui, né? Então, quantas diagonal nós teríamos? Uma diagonal. Uma diagonal, saindo do vértice A. Do triângulo vai ser o quê? 0 diagonais. Não tem diagonal, né? Diagonais. 0 diagonal. No caso aqui, que figura seria essa? O pentágono, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, vamos botar aqui 5 lados. Vou botar aqui o número de lados, para você entender de que eu tô falando, né? 5 lados. Então, nós temos, no caso aqui do pentágono, saindo do A, qual seria as diagonais que eu posso traçar? Do A até o C, né? Que é um vértice não consecutivo. E aqui, ó, do A até o D. Se eu fosse botar do B, ele ia ser um lado, pro E ele ia ser um outro lado. Então, quantas diagonais saindo de A? 2 diagonais. Isso. 2 diagonais. Aqui, que figura é essa? É um hexágono, né? Ele possui quantos lados? 6 lados. Ok. Se eu for traçar uma linha com um vértice não consecutivo, então ia ser para o C, para o D e para o E. Então, quantas diagonais teria saindo do vértice A? 3 diagonais. Diagonais. Ok. Agora, eu quero que vocês percebam aqui um padrão, né? Ó, de todos, aqui seria 0 diagonais, aqui uma diagonal, 5 de 5 lados, 2 diagonais, aqui de 6 lados, 3 diagonais. Percebam que se eu fizer isso, ó, ele tá sempre tirando para eu saber número de diagonais de único vértice, é como se eu tivesse sempre tirando 3, ó, 3 menos o número de diagonais, né? 3 menos 3 vai dar 0. Aqui, 4 menos 3 vai dar 1. 5 menos 3 é como se eu estivesse tirando 3 de cada vértice. 5 menos 3 vai dar 2 diagonais, ó. 6 menos 3 seria 3 diagonais. Isso aqui é um padrão. Então, agora, para eu saber
a quantidade de diagonais que tinha, sem ter que tracejar fazer esses traçados, saindo de cada vértice. Como é que eu poderia fazer? Bem, perceba uma coisa, que quando eu for contabilizar uma diagonal, eu conto do A até o C. Mas aí eu não vou contar de novo do C até o A, né? Então, isso aí, todas as diagonais que eu fosse tracejar aqui, eu teria que dividir por 2, não é isso? Então, vamos criar uma regra aqui para que a gente possa calcular diagonais sem ter que tracejar cada diagonal dessa. Então, número de diagonais, não é isso? Chama de D, seria, para calcular de cada vértice, seria o número de lado, tirando 3, ó, perceberam? Tirando 3, né? Vezes a quantidade de vértices que ia ter, né? Porque isso aqui eu fiz somente de um vértice. Vezes a quantidade de vértices, que é a mesma quantidade de lados, vezes a quantidade de vértices, mas isso tudo eu teria que dividir por 2. Por quê? Porque dividindo por 2, eu não ia estar contando o segmento de volta, eu contaria só o segmento, um exemplo, segmento AC, e não o segmento CA, né? Que eu já contabilizei. Então, resumindo, existe uma regra para calcularmos a diagonal de cada figura, cada polígono convexo desse. O número de diagonais seria o número de lados menos 3, que multiplica o número de lados, né? O número de vértice, dividido por 2. Bem, mas e agora? Sabendo disso, como é que eu vou aplicar isso? Vou dar alguns exemplos para a gente estar calculando. Exemplo, determine a quantidade de diagonais de um dodecágono. Gente, dodecágono, ele tem, sabe quantos lados? 12 lados. Quando a gente ensinou a nomenclatura, né, dos polígonos convexos, a gente entrou nesse detalhe. Se for 6 lados, é hexágono, 7 lados, é heptágono, 8 lados, octógono, não é assim? Então, dodecágono são 12 lados, tá? Vamos aplicar agora a nossa formulazinha. Qual é a fórmula? Lembrando para vocês, diagonal vai ser igual a N, número de vértices ou número de lados, menos 3, né? A gente tira 3, depois multiplica pelo número de vértices novamente, porque aqui é calculado só de um, né? Mas aqui é calculado dele todo, dividido por 2. Eu tô falando assim, né? Lembrando para vocês como foi que eu cheguei nessa fórmula, mas depois a gente vai aplicar diretamente sem ter que ficar analisando a fórmula, tá? Então, diagonais vai ser N é quanto? 12. Então, eu tenho 12, volta dentro do parênteses, menos 3, que multiplica quem? 12 de novo, dividido por 2. E agora, bem, eu vou passar bem pra cá, tá? Diagonal vai ser igual. 12 menos 3, resolve logo o que tem dentro do parênteses, tem assim? 12 menos 3 dá 9. 9 vezes 12 dividido por 2. Bem, aqui, gente, dá pra gente simplificar, né? Como é uma multiplicação, vamos simplificar esse por esse, que vai dar 6. Diagonal vai ser igual. 9 vezes 6 vai dar 54. Então, qual é o número de diagonais do dodecágono? 54 diagonais. Claro que se você não quiser simplificar aqui, quisesse fazer a multiplicação, 9 vezes 12, resultado, dividir por 2, também daria a mesma coisa, tá, gente? Bora aqui pro icoságono, né? O icoságono, ele possui 20 lados. Isso aqui é 20 lados. Vamos escrever aqui de preto, tá? Ele possui 20 lados. Então, nós temos, vamos aplicar a fórmula direto?
diagonal. Isso aqui para você determinar a diagonal, tá? Todas as diagonais que possuem o polígono convexo. É n menos 3, que multiplica n dividido por 2. Então, nós temos diagonal igual. N vai ser 20. Menos 3, que multiplica 20 de novo, dividido por 2. Diagonal igual. 20 menos 3 dá... Deixa eu ver aqui. 20 menos 3 dá 17. Vezes 20. Dividido por 2. Posso simplificar aqui? Posso. Eu só tô podendo simplificar porque, no caso, é uma multiplicação, né? Diagonal vai ser igual. Aqui, 20 dividido por 2 tinha dado 10. 17 vezes 10 dá 170.